Inocêncio Gilberto Puto é o meu nome, sou cristão da Assembleia de Deus Pentecostal e ministro de Deus. Eu venho fazer este vídeo rapidamente para falar do caso mediático Yuri de Angola. A igreja, antes de ser regulado por leis humanas, ou antes de ser uma instituição humana, a igreja é uma instituição divina. Ou seja, antes da igreja ser orientada ou regulada por leis humanas, a igreja é orientada e regulada por leis divinas. E estas leis vamos encontrar aqui na Bíblia Sagrada. E olha o que diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? O que isso quer dizer? O movimento que ora criado de reforma, ou autoproclamado movimento de reforma, é um movimento que surgiu em função de algum descontentamento, ou seja, de alguma controvérsia. Segundo os parâmetros bíblicos, sempre que se quer criar uma reforma dentro, ou sempre que se quer dirimir conflitos dentro da igreja, devemos usar a palavra da verdade dentro da igreja. Ou seja, não pegar assuntos da igreja e levar para outras instâncias. Por quê? Porque a visão que a igreja tem não é a visão que o mundo tem. A visão, a orientação que a igreja tem não é a visão que o mundo tem. Por que a Igreja Universal está exposta? Por que há uma clara desordem neste caso? Simplesmente porque aqueles que se dizem ser cristãos, que denominaram-se auto-movimento de reforma, ao invés de cumprirem com o que está escrito no capítulo 6, do versículo 1 de 1 Coríntios, que é resolver assunto perante os santos e não perante os infiéis, eles tiraram estes problemas seus, pessoais, e transformaram em problema de igreja. Ou seja, se a verdadeira reforma, como fez Martinho Lutero, é aquela que não deforma. A verdadeira reforma não reforma, transforma. E o que está a acontecer com a Igreja Universal é uma deformação do corpo de Cristo, causada por indivíduos, por irmãos nossos que não tiveram sabedoria suficiente para resolver conflitos dentro da igreja. Ainda que fosse provado pelas leis humanas que na verdade vocês foram injustiçados, vocês foram maltratados, foram injuriados, não justifica a atitude de tomarem os bens da Igreja Universal. Por quê? Porque os bens que estão lá não são bens de ninguém, são bens pertencentes ao povo de Deus. No mínimo que vocês tenham que fazer, como fez Lutero, é apresentarem as vossas insatisfações a quem? Não ao governo, mas ao povo. Dizendo, povo, olha o que estamos a sofrer por parte dos brasileiros. E o povo, que não é um povo leigo, o povo deveria decidir se permanece ou não. Não é criar este cenário absurdo, porque isto é um claro sinal de que a nossa visão, ou o nosso foco, a nossa orientação principal não são almas, são coisas. Não são o povo que está lá dentro, são bens materiais. Porque no mínimo, se o movimento de reforma quisesse ser coerente, no mínimo era abandonar a igreja e deixar tudo. E eu convido-vos a fazer isso. Deixem a igreja e devolvam tudo, porque o mesmo Deus que vocês servem, se é um Deus de justiça, Ele próprio fará a justiça. E não levar o caso ao tribunal a ponto de vocês quererem que vos dão os bens de forma coerciva. Repare que o povo está contra vocês. Por quê? Porque o povo acha que poderia permanecer lá. Vocês estão a manchar o corpo de Cristo. Ainda que tudo que vocês alegam fosse verdade, não justifica a atitude de tomar coercivamente os bens. A Bíblia diz que é normal que haja conflito, mas ai de quem o conflito vem. Vocês criaram uma situação que está a manchar o corpo, está a manchar não só a universal, está a manchar os cristãos que dizem crer num Deus de amor, num Deus de ordem, criar uma desordem dessa, e a sociedade está a rir de nós. Por isso, vê o que Paulo diz no capítulo 6, versículo 6, do mesmo capítulo que é 1 Coríntios. Mas o irmão
vai a juízo com o irmão, isto perante os infiéis. Os irmãos da reforma vão a juízo com os irmãos que estão na Igreja Universal agora, isso perante o Estado, isso perante os infiéis. Amados, a igreja é a única reserva moral que restou. É o Estado que tem que vir pedir conselhos à igreja, e não é a igreja que tem que pedir conselhos ao Estado. Tudo isso é um cenário criado por estes homens que não tiveram sabedoria suficiente para gerir o caso. Amados, a Igreja Universal não é a única que tem conflitos. Há outras que têm, mas conflitos são dirimidos dentro do corpo para preservar este corpo, para que o mundo não pense que somos todos aventureiros, todos malandros. Criaram um cenário desse vergonhoso. Eu estou solidário e eu digo para aqueles que estão na Igreja Universal, o mesmo Deus que vocês adoram, se for verdadeiramente o Deus que nós adoramos, Ele fará justiça. E não será justiça humana, será justiça divina. Eu estou solidário convosco. E Deus que eu sirvo, Deus que a Assembleia de Deus serve e que outras igrejas servem, sabe como resolver os conflitos. Mas eu aconselho, devolvam os bens que estão em vossa posse, se na verdade quiserem ser coerentes e façam a reforma, verdadeira reforma, que fez Lutero. Lutero não saiu da católica porque queria. Lutero foi descomungado. Por quê? Porque apresentou verdades que chocavam. E era isso que vocês tinham que fazer. Se estão a ser injustiçados, não sai. Apresentem a verdade ao povo para que o povo decidisse se continua lá ou sai. Esta é a minha opinião. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a Igreja de Cristo Universal, que não é de Macedo, não é dos brasileiros, não é dos angolanos, é de Cristo. Esta igreja é de Cristo e merece respeito, porque lá dentro tem pessoas que são tementes a Deus verdadeiramente. Tem pessoas criadas imagem e semelhança de Deus, que não devem ser expostas ao ridículo com esta vergonha de posses, de que tomamos o bem dali, tomamos o bem. Não tomem os bens, tomem o inferno e povoem o céu. Esta é a nossa missão.